O governo Lula inicia a semana ainda mais pressionado pelo caso da fraude no INSS. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu que sabia das suspeitas nas aposentadorias, mas as atas das reuniões do Instituto mostram que pouco foi feito para investigar o problema. Enquanto isso, milhares de aposentados e pensionistas sofriam descontos irregulares desde 2019. O presidente do INSS, demitido, Alessandro Stefanuto, foi em uma indicação de Carlos Lupe, que defendeu no dia da operação da Polícia Federal. Vamos acompanhar. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Essa sonora do Alexandre Ramagem. A gente vai ouvir agora o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. O Ramagem é o nosso assunto de daqui a pouquinho. Quando a gente tiver a sonora, então, do Carlos Lupe, a gente já coloca na tela para você. Do Carlos Lupe, a gente chegou até a mostrar aqui na próxima semana, porque chamou bastante atenção. Enquanto a Polícia Federal deflagrava todo o esquema ali de fraudes, de empresas que estavam ali lesando aposentados e pensionistas, o Carlos Lupe, ele chamou atenção porque ele fez uma defesa bastante enfática ali do até então presidente do INSS, que logo depois foi demitido do presidente Lula. A gente já está com essa sonora pronta. Vamos acompanhar o que disse Carlos Lupe, o ministro de Lula, na semana passada, quando essa operação foi deflagrada. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça. Decisão judicial não se descumpre, se cumpre, quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação. Tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos. Agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feita por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Então a gente relembrou essa fala do Carlos Lupe na semana passada, porque nessa fala ele já começa defendendo o Stefanuto, que até então era presidente do INSS, e bem como a Letícia relembrou também, ele foi afastado após a Polícia Federal comprovar essas irregularidades. Só que o que acontece? O presidente anterior do Instituto, Glauco Emburg, também havia sido indicado por Carlos Lupe, e ele foi exonerado ainda em 2023 por suposto uso irregular de passagens e diárias pagas pelo governo federal. Agora, nos bastidores, aliados políticos de Lula defendem que o melhor era Lupe se demitir e evitar mais constrangimentos públicos ao presidente da República. Letícia e Larissa, dois ex-presidentes do INSS suspeitos aí de irregularidades, desviando dinheiro público, né? No caso das aposentadorias, na verdade, estava desviando dinheiro dos aposentados. É uma situação quase que insustentável, né? Como que um ministro tem dois indicados, nomes pessoais dele, praticando corrupção dentro do INSS. Olha, Léo e Letícia, observando as últimas declarações que o ministro deu para alguns veículos nesse fim de semana, né, me chamou muito a atenção
porque ele tenta relativizar os fatos, dizendo que ali as supostas fraudes estavam ocorrendo antes mesmo deste governo do presidente Lula, tentando explicar ali que chegou, que as denúncias começaram a surgir ainda em 2023, mas que demorou-se muito tempo para começar a investigar e tudo mais. Eu fiquei com uma sensação quase de que ele estava relativizando tudo mesmo, e a gente está falando de fraudes, a gente está falando de beneficiários do INSS, de pensionistas, entre outros beneficiários que foram lesados de fato, né? Então, o ministro poderia tentar se explicar, poderia conceder entrevistas, poderia explicar melhor os fatos? Sim, mas deveria ter escolhido melhor seus posicionamentos e suas palavras para não parecer que logo ele está relativizando algo dessa magnitude. Fiquei um pouco, confesso, assustada com as declarações do ministro desses últimos dias, Léo e Letícia. Eu queria até chamar a atenção aqui, eu anotei mais ou menos uma linha do tempo do que aconteceu. A gente tem em janeiro de 2023, o Lupe foi avisado ali em reuniões do Conselho que estava lendo, ele foi alertado que estava lendo, estava acontecendo descontos indevidos. Em junho de 2023, do mesmo ano, ou seja, ali 6 meses depois, o Lupe adiou as discussões sobre esse tema no Conselho, então não aconteceu. E aí, o que aconteceu? Em março só de 2024, o INSS criou uma instrução normativa, né? Essa instrução normativa era uma instrução que basicamente colocava que o INSS não era o responsável se acontecesse fraudes ali em cooperativas, essas associações. Em abril de 2024, somente que as fraudes são pautadas na reunião do Conselho, ou seja, mais de um ano depois que esse assunto entra na pauta e que o Carlos Lupe já havia sido alertado. Em julho de 2024, o ministro Carlos Lupe, ele demite até então o diretor ali de benefícios, André Fidelis, e naquela ocasião ele até falou nessas últimas entrevistas que estancou o problema ali. Mas quando a gente vê toda a investigação da Polícia Federal, a gente vê que não é bem assim, porque o número dos descontos dos aposentados e pensionistas lesionados continuaram crescendo assim exponencialmente. E só abril desse ano que acontece a operação da Polícia Federal. Então a gente vê ali, no mínimo, uma incompetência, para a gente não falar uma má fé. Tinha que ser realmente todo mundo demitido, porque já sabia dali. A gente está falando de um crime muito grave. A gente está falando de um crime. A gente está falando de pessoas que estavam roubando aposentados e pensionistas, roubando pessoas, idosos. Isso é, no mínimo, revoltante, realmente, o que estava acontecendo. E a gente tem relatos nessa investigação de quando o aposentado e pensionista, quando ele percebia que ele estava sendo lesado, ele ligava no INSS, falava que estava sendo descontado ali da aposentadoria, e o INSS falava para ele entrar em contato com aquela empresa que estava descontando. Ou seja, era quase o INSS falando, então tá, você tem que entrar em contato com a empresa que tá te roubando. É quase como você vai na delegacia e o policial te fala, então você tem que resolver essa situação com o ladrão. Isso aí é, no mínimo, absurdo, toda essa situação. E fica realmente, vendo de fora, insustentável o Carlos Lupe nesse contexto, porque, querendo ou não, ele indiretamente ele responde, sim, pelo tudo que tá acontecendo no INSS. A gente sabe que muitas pessoas ali do PDT falavam que toda essa questão, eles reclamavam bastante desse Ministério da Previdência, porque falava que é um ministério que não trazia votos, era um ministério que trazia mais problemas do que votos, e eles ali entregavam todos os votos ali no Congresso. Mas a gente tá vendo, porque é uma fraude, assim, bilionária, é uma questão ali de... Agora é saber quem se beneficiou indiretamente desse dinheiro. Eu vou chamar a repórter de Brasília, Lara Alves, para essa conversa, porque parece que amanhã o Carlos Lupe deve aí comparecer no Congresso, né, Lara?
Ei, Letícia, boa noite para você, também para o Léo, Larissa, todos que estão conosco nesta segunda-feira, semana mais curta aqui no Congresso, mas já começa com essa bomba em relação às fraudes no INSS. Pois bem, como você disse, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, vem amanhã à Câmara dos Deputados. Ele é esperado às 2h da tarde, onde participa de uma sessão da Comissão de Previdência. É importante a gente lembrar que essa sessão já estava marcada há bastante tempo. Foi um pedido da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e ela solicitou que o ministro viesse para tratar sobre as prioridades do Ministério da Previdência para este ano e também para o próximo ano, talvez o último ano do governo Lula, que tenta a reeleição provavelmente no ano que vem. Pois bem, essa vinda de ministros a comissões temáticas aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal é algo corriqueiro, acontece com bastante frequência. Amanhã, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vem à Comissão de Segurança Pública, mas agora a vinda de Carlos Lupe ganha um tempero adicional com a história das fraudes no INSS. Então, a tendência é que a sessão de amanhã seja totalmente voltada para as perguntas ao ministro, para que ele dê explicações sobre essa situação de omissão que é atribuída a ele diante das denúncias que foram recebidas pelo Ministério sobre as fraudes na Previdência. E também que ele responda sobre quais prioridades foram tomadas, como ele agiu e também é um momento de defesa do ministro. Como é que ele vai se portar diante dos parlamentares e quais as respostas ele vai oferecer e também uma resposta ao Palácio do Planalto para saber se essas explicações do ministro vão ser suficientes para mantê-lo no cargo. É importante a gente lembrar que todo esse escândalo colocou Carlos Lupe em maus lençóis, também essa proteção a Alessandro Stefanuto, então presidente do INSS, que foi demitido ainda na semana passada. Então é um momento de ver como o ministro vai se portar diante das questões que vão ser apresentadas a eles pelos parlamentares. E aí vale a gente lembrar também que uma outra comissão, a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado, também tinha feito um convite para que o ministro comparecesse e também desse algumas explicações, principalmente sobre a questão da greve dos peritos, Pois bem, ele não tinha confirmado presença porque essa sessão acontece no mesmo horário da sessão que está marcada aqui na Câmara dos Deputados. Desde sexta-feira passada, quando o escândalo já tinha vindo à tona, tinha perspectiva sim de participação do ministro na sessão da Comissão de Previdência aqui da Câmara. Agora resta saber, ele tem até amanhã, pode ser que de última hora ele decida não vir, mas a expectativa é sim, inclusive entre membros do partido dele, o PDT, que ele compareça à comissão. Lara, no início do dia, né, como você bem disse, tinha essa dúvida então, e eu acredito que ele não tem muita escolha, ele tem que comparecer, e eu acredito que depois dessas respostas que ele der aos integrantes da comissão, aos parlamentares, aí o destino dele vai ser selado. Se ele continuar muito na defensiva, dizendo, talvez colocando até uma certa dúvida sobre o trabalho da Polícia Federal, ele pode sim perder o cargo. Se ele não der justificativas plausíveis, ele pode também perder o cargo. Vamos ver como que ele vai se sair diante dos parlamentares, porque senão ele vai ter um grande problema maior do que ele já tem. O governo Lula está muito incomodado com a presença do Carlos Lupe, porque isso mancha principalmente a base do Lula, né, que são aposentados e pensionistas, mexeu com dinheiro, assim, talvez, do grupo mais errado possível, que é mais caro ao presidente Lula. E a Letícia foi falando sobre essa linha do tempo, Letícia, me lembrou muito também que nesse período de 2023, a partir do momento que o Carlos Lupe foi alertado sobre o problema até o início de uma investigação, foi o período em que os reajustes foram maiores, né, como mostrou aí com exclusividade a TV Globo. A gente registra o crédito que foram eles que deram em primeira mão sobre essa questão dos reajustes e das denúncias sobre as atas. Enfim, foram feitos reajustes justamente nesse período que era para ter sido investigado e não foi. O presidente não deu muita importância, o ministro não deu muita importância, nem o presidente
do INSS. Então, uma situação muito complicada, a ver como vai se sair, mas eu acredito que se o ministro não se demitir, o presidente Lula acaba tomando essa decisão. Eu queria até perguntar, Lara, tem como? Porque o que a gente acontece? O Carlos Lupe, ele é o presidente do PDT, então, querendo ou não, se mistura ali a situação do Carlos Lupe com a situação do PDT ali na Câmara. Ele saindo, assim, a gente imagina que talvez o PDT ele possa sair da base. Hoje o PDT é um partido médio, tem 17 parlamentares, e a gente vê uma base aí do Lula no Congresso que está precisando de votos. Como que é aí no Congresso ali, se já tem alguma discussão a respeito disso, Lara? Bom, Letícia, existem sim algumas conversas, mas é importante a gente dizer que hoje o líder da bancada do PDT, que é o deputado Mário Eringer, de Minas Gerais, está chegando agora à noite aqui no Congresso Nacional e vai começar a ter conversas com outros deputados da base para tratar a respeito desse tema. Acho que sair da base é um pouco forte, principalmente porque existe um alinhamento ideológico entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PDT. Mas pode sim gerar um mal-estar, como já gerou um incômodo muito grande, principalmente diante da postura que o Palácio do Planalto, interlocutores mais próximos, têm adotado de acabar queimando, fritando Carlos Lupe em praça pública diante desse escândalo. Então, acredito que nas próximas horas deve haver alguma conversa entre a bancada do PDT, inclusive eu estou esperando desde a tarde a chegada do líder Mário Eringer, que vai conversar com a gente, vai tentar dar um panorama de como é que está essa situação, como é que estão essas conversas agora, e acho que nos próximos dias a gente vai ter um desenrolar. A participação de Carlos Lupe amanhã na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados pode sim, como disse o Léo, ser decisiva sobre o futuro do ministro. Mas é importante dizer que o PDT já tinha ensaiado uma aproximação ainda maior com o Palácio do Planalto nos últimos meses, quando o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o José Guimarães, estava balançando um pouco no cargo, tinha algumas dúvidas sobre a permanência dele. O líder do PDT, Mário Eringer, foi até o presidente Lula e colocou o partido, a bancada, à disposição para assumir eventualmente a liderança do governo em caso de saída de José Guimarães. Existia um desejo de permanência do Guimarães, mas o partido colocava ali como uma segunda opção, caso o presidente optasse por fazer essa troca. Então, a gente tem aí um PDT que quer cada vez mais ser parte do governo e ter espaços e ser respeitado dentro do governo, principalmente porque a gente está falando, é um partido com uma base menor, por exemplo, que União Brasil, que PSD, mas é um partido que, em geral, entrega todos os votos de sua bancada ao presidente Lula, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a União Brasil, que dos 44 deputados, por exemplo, mais de 30 assinaram aquele requerimento de urgência do PL da anistia contra a vontade do Palácio do Planalto. Então, o PDT tem esse trunfo, essa carta na manga, mas é claro que o fator Carlos Lupe e o escândalo no INSS agora pesa um pouco e talvez desbalanceie um pouco a relação entre o Palácio do Planalto e a bancada do partido aqui na Câmara. Pois é, tem que resolver essa questão, porque realmente, fim da picada, né, para dizer o mínimo dessa questão do INSS. A Lara estava falando sobre isso, a gente entrevistou o Mário Eringer há pouco tempo no Café com Política e ele já reclamava do Ministério ali da Previdência, que era um ministério que dava pouco voto e que dava muito trabalho. E conversando com outros parlamentares ali do PDT, tem realmente essa sensação de que o chamado fogo amigo ali do governo Lula, que não está protegendo, porque era um escândalo, que vinha ali desde o governo Bolsonaro, e ali os parlamentares do PDT defendem que o governo deveria criar uma narrativa do sentido de que a gente descobriu nesse governo, porque está colocando luz sobre esse tema, e não jogar ali sobre o tema, só que a própria questão ali a postura do Carlos Lupe não ajudou em nada disso. Mas só pra gente passar para um próximo tema, Lara, eu queria que você falasse um pouco de como que vai ser essa semana no Congresso. A gente tem um feriado aí do Dia do Trabalhador, mas está previsto também para amanhã uma questão do recurso do Glauber Braga, né? Como que está essa questão? Vai ser votado amanhã mesmo? Exatamente, Letícia, vai sim. A perspectiva é que, na verdade, o parecer do relator Alex Manente rejeitando o recurso do deputado Glauber Braga seja votado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria dar para vocês um panorama sobre o calendário aqui na Câmara dos Deputados. A gente teve um mês de abril um pouco
curto, digamos assim, com poucas votações de fato importantes e relevantes no plenário da Câmara dos Deputados. Nas últimas semanas a gente teve o feriado da Semana Santa, que acabou sendo antecipado, inclusive, então a gente teve quase 2 semanas de paralisia aqui na casa. Logo em seguida foi a viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e também do Senado, Davi Alcolumbre, com a comitiva do presidente Lula para o funeral do Papa Francisco, e hoje eles voltaram, já estão no Brasil, mas a gente tem de novo uma semana encurtada com o feriado do Dia do Trabalhador na quinta-feira. Já nas próximas semanas tem ainda uma viagem muito importante. Vários parlamentares vão se deslocar aqui do Congresso Nacional e também outras figuras, ministros de Estado do presidente Lula, para um evento do LIDE em Nova York. Então a tendência é que a gente tenha semanas um pouco atropeladas e até bastante esvaziadas aqui no Congresso Nacional. Bom, em relação ao recurso do deputado Glauber Braga, vale a gente lembrar que o Conselho de Ética votou pela cassação do mandato do deputado por quebra de decoro naquele episódio de agressão em que Glauber revidou as agressões verbais de um provocador do MBL e cometeu agressões físicas contra essa pessoa. Essa representação já foi encerrada ali no Conselho de Ética, então o deputado do PSOL protocolou um recurso questionando e apontando alguns vícios de procedimento nesse processo no Conselho de Ética. Bom, o relator na semana passada, o deputado Alex Manente do Cidadania de São Paulo, rejeitou todas as alegações da defesa do deputado Glauber Braga e a expectativa é que o relatório dele, rejeitando esses argumentos, seja votado amanhã. Eu conversei agora há pouco com o deputado Glauber aqui no corredor da Câmara dos Deputados. Ele já me falou que o sentimento é sim de que deve ser votado, que na verdade o parecer do relator deve ser aprovado. Ele não tem expectativa de que o quadro seja diferente, principalmente em função da composição da Comissão de Constituição e Justiça, que é desfavorável a ele. Então, a perspectiva de Glauber é que esse processo siga para o plenário, que é a etapa final do processo de cassação aqui na Câmara dos Deputados. Dito isso, é importante lembrar que houve um acordo entre articuladores que atuaram pró-Glauber nesse processo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de conceder 60 dias para que o deputado faça as defesas de seu mandato. Então, somente depois de 60 dias é que esse caso chega no plenário da Câmara para votação. É importante dizer que é preciso uma votação com maioria absoluta, ou seja, são necessários os votos de 257 deputados ou mais para cassar o mandato de um parlamentar. Também falando com Glauber, eu tive acesso a um documento que foi assinado por alguns presidentes, alguns vice-presidentes, diretores e membros do Diretório Nacional e também de diretórios estaduais do Cidadania contra a cassação do Glauber. Então, é um documento de parlamentares, de ex-parlamentares, de membros do partido contra o parecer do relator, que é também do Cidadania. Isso foi visto com muito bons olhos pelo deputado Glauber Braga e, além disso, ele também já me antecipou que nos próximos 2 meses, nesses 60 dias que ele tem de prazo, ele fará algumas viagens, visitará alguns estados brasileiros em defesa do próprio mandato. Mas enquanto ele faz isso, enquanto ele assume essa frente dessa discussão já com a população pela manutenção do mandato, é importante dizer que outros parlamentares articulam a manutenção do mandato de Glauber Braga aqui na Câmara dos Deputados, nos bastidores. Uma figura bastante importante é Lindbergh Farias, que é líder da bancada do PT, e também a deputada Sâmia Bonfim, que é casada com Glauber Braga e tem executado um papel bastante importante nessa articulação nas últimas semanas. O PSD, que tem uma bancada muito grande, inclusive já manifestou apoio ao deputado Glauber Braga e deve votar contra a cassação quando isso for levado ao plenário. Uma outra agenda importante que a gente tem e que pode se desdobrar também nos próximos dias, ou quem sabe na próxima semana, é em relação ao pedido de sustação de ação penal que foi protocolado pela bancada do PL aqui na Câmara dos Deputados. Eles apresentaram esse documento para pedir que a Câmara vote para suspender a ação penal que corre contra o deputado delegado Ramagem no Supremo Tribunal Federal. Aí vale lembrar que ele foi implicado naquele núcleo 1 do inquérito do golpe, cuja a denúncia da Procuradoria-Geral da República o STF aceitou. Então ele virou réu lá no Supremo Tribunal
Tribunal Federal, mas a Câmara dos Deputados tem condições de suspender essa ação penal. Na semana passada, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do STF, onde corre esse processo, mandou um ofício aqui para a Câmara dos Deputados, endereçado ao presidente Hugo Mota, dizendo que nem todos os crimes que são imputados a Alexandre Ramagem podem ser suspensos pela Câmara dos Deputados. Então, só parte deles, que teriam sido aqueles que aconteceram depois da diplomação dele enquanto deputado federal. Bom, isso gerou um mal-estar entre a direção da Câmara dos Deputados e também, claro, a bancada do PL e o Supremo Tribunal Federal, já aumentando as tensões. Nesse meio tempo também, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, noticiou hoje mais cedo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem costurado um acordo com o Supremo Tribunal Federal também para tratar sobre PL da anistia. Então, tudo está acontecendo nesse meio tempo em relação à ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e também as ações sobre os réus do 8 de janeiro, e a gente deve ter um desenrolar de tudo isso nos próximos dias. Sobre a sustação da ação penal de Alexandre Ramagem, ela precisa ser votada lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que trava essa votação hoje é justamente o recurso de Glauber Braga. Precisa encerrar essa votação do recurso primeiro, para depois dar prosseguimento a essa sustação da ação penal. Lara, então, dias decisivos nessa semana, apesar do feriado. Amanhã a CCJ totalmente concentrada no caso Glauber Braga. O próprio deputado, então, já tem esperanças mesmo de que esse requerimento contra ele vai ser aprovado, ainda não é a cassação, depende do plenário, mas até porque ele também não mudou muito a postura, né? Na última sessão da CCJ ele foi pro ataque, atacou Arthur Lira, enfim, a gente já vem destacando isso daqui. Aí, como você já também disse, na quarta-feira, então, a CCJ se reúne de novo para a segunda sessão da semana para tratar do caso Alexandre Ramagem. E apesar do Supremo Tribunal Federal falar que o Congresso não pode suspender toda a ação penal, o deputado pelo Rio de Janeiro afirma que a palavra da Câmara é que vai prevalecer. A gente tem essa sonora aí do Alexandre Ramagem, vamos ouvir e assistir. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Há uma usurpação pelo Judiciário das competências do Legislativo e que nós vemos atualmente é uma forçação de controle de parlamentares pelo Judiciário. Nós estamos achando normal, nos acostumando a ver atropelos constitucionais ao texto constitucional, instauração de inquéritos de forma irregular, quebra do devido processo, destruição da ampla defesa e das garantias de liberdade. Se entrarem na casa do cidadão comum sem fundamento plausível, razoável, já é um absurdo. Entrar na residência, no gabinete de um parlamentar, além disso, é uma violação do mandato, é uma violação desse parlamento. E é por isso que nós estamos recorrendo ao texto constitucional, ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que lá prevê a imunidade processual parlamentar. Cabe, se impetrada por um partido político, a possibilidade do Congresso Nacional, a respectiva casa, de sustar a ação penal. E essa ação penal, que nós sabemos, é fruto de farsa e perseguição. Então nós confiamos que nós iremos angariar essa maioria absoluta, 257 votos, para demonstrar que esse parlamento cuida dos mandatos parlamentares, cuida da competência legislativa. Num Estado democrático de direito, a instância maior é o parlamento quando há conflitos, porque ele reage, ele edita as normas e as leis. Vai depender do legislativo demonstrar que não é subserviente ao judiciário, que quer a harmonia e o bom trato e o respeito à Constituição. Lara, eu queria chamar você de novo aqui para a nossa conversa, porque a gente falou sobre essa questão ali do Alexandre Ramagem, do Glauber Braga. Na semana passada, quando a gente estava aqui discutindo sobre PL da anistia, o PL falou que ia continuar as obstruções ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, com exceção ali de duas pautas. A do Glauber Braga, que para eles queriam ali a cassação, mas por outro lado era contra essa ação penal. Eles queriam trancar a pauta ali do assunto do Ramagem. Como que está essa obstrução do PL?
vai sair mesmo de fato? Vai continuar? Pois é, Letícia, a situação na verdade está toda embaralhada, principalmente em função de uma declaração do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, para a coluna da Bela Megali no Globo, que foi publicada na sexta-feira, e aí eu explico para vocês o porquê. Na quarta-feira passada, na verdade, eu estive com o líder Sóstenes Cavalcante e ele indicou que se o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, optasse por não incluir na pauta de votação o requerimento de urgência do PL da anistia, o partido iria às últimas consequências. Ele chegou a usar o termo guerra política para se referir a esse movimento que seria iniciado pelo PL aqui na Câmara dos Deputados a partir dessa posição de Hugo Mota. Bom, na quinta-feira teve reunião de líderes e Hugo Mota, em consenso com a maior parte dos líderes, na verdade, decidiu que esse projeto, o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei da anistia, não entraria na pauta de votação da Câmara, nem naquela semana e nem nesta semana. Bom, isso gerou um grande mal-estar, inclusive principalmente porque Hugo Mota atribuiu a responsabilidade aos líderes das bancadas, principalmente ali do Centrão. Então, o Sóstenes reagiu, o líder da oposição, delegado Coronel Zucco, também reagiu e eles prometeram que essa obstrução seria iniciada. Porém, o Sóstenes deu essa declaração para a Bela Megali e disse que o partido estava interessado e disposto em ir até as últimas consequências para garantir que a anistia fosse votada. E ele disse, inclusive, que seria descumprido um acordo em relação à distribuição das emendas de comissão. É importante a gente dizer isso porque as emendas de comissão foram alvo de um intenso debate no ano passado entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino chegou a suspender a distribuição dessas emendas até que fosse regulamentado, até que fosse baixado um novo projeto de lei complementar garantindo rastreabilidade dessas emendas e também transparência a esse processo. Mas o que o Sóstenes disse foi que existe um acordo em que 30% do valor das emendas destinadas a cada comissão, por exemplo, Comissão da Saúde, Comissão da Educação, ficaria com o partido do presidente da comissão. E os outros 70% seriam distribuídos pelo presidente Hugo Mota. Mas o que Sóstenes disse é que o PL estaria disposto a romper esse acordo e garantir a distribuição de 100% de seus recursos apenas para ele próprio e para partidos aliados. Bom, isso gerou uma reação imediata do ministro Flávio Dino. Ele ontem mandou uma determinação, na verdade deu um prazo de 48 horas para que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, se manifeste e responda ao STF, dê explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre essas declarações, porque essas declarações sobre esse acordo de emendas que foi dito por Sóstenes Cavalcante, na verdade vai contra tudo aquilo que foi firmado entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso no ano passado para dar mais transparência e conferir rastreabilidade às emendas, que ocupam uma fatia muito gorda do orçamento da União. Lara, obrigada pelas informações e a gente vai voltando a conversar essa semana sobre todas tudo isso que vai acontecer no Congresso, que apesar do feriado ainda tem alguns assuntos importantes para serem analisados. Obrigada, Lara. Obrigada, Letícia. Boa noite para vocês. Boa noite, até mais, Lara. E para a gente fechar esse nosso tema Brasília, né, iniciando a semana já com muitas informações, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a defesa de Fernando Collor de Mello apresente novos exames médicos para embasar o pedido de prisão domiciliar. Collor está detido em Maceió desde a madrugada da última sexta-feira e Moraes quer exames médicos anteriores, prontuários completos e histórico clínico e determinou sigilo. Na audiência de custódia, a gente relembra, o ex-presidente da República afirmou que não sofre de nenhum tipo de doença. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Larissa, é impressionante, né? O presidente ali me chocou até, me impressionou um pouco, né? Da maneira como ele estava nessa audiência de custódia, sorridente, com respostas firmes e contrariando a própria defesa. Parece que eles não combinaram bem ali de que iriam apresentar tantos atestados.
Exatamente, Léo, e foi por isso que na sexta-feira, né, a gente ouvia aqui o especialista, o advogado criminalista, a respeito dessa questão do Collor, e a minha principal dúvida era essa, né, porque quando a defesa alega que ele tinha ali apneia, que ele sofria de bipolaridade afetiva, enfim, cita ali todos os problemas do ex-presidente para justificar, inclusive, o pedido de prisão domiciliar. E ele nega, né? Citaram até que ele tinha Parkinson. Então, quando ele nega, o que ia valer, então, afinal de contas, né? E o especialista, o advogado, ele disse, olha, mesmo com essa negativa do ex-presidente durante ali a audiência, o laudo médico continuaria valendo, né, enquanto documentação. Portanto, o laudo médico anexado ali a toda enfim, ao processo e ao pedido, para embasar o pedido de prisão domiciliar, era aquilo que estava valendo. Mas impressiona muito, né, porque é a resposta do principal envolvido, né, do próprio Collor, do próprio ex-presidente, negando que tivesse todos aqueles problemas, todas aquelas questões de saúde. Vamos ver se agora, né, se de fato, mesmo com essa resposta, mas novos laudos e novos documentos vão embasar uma possível autorização para que ele siga para o regime domiciliar, né, Léo e Letícia. A gente tem que lembrar que essa questão da questão de saúde não é porque ele tem uma doença que ele não pode cumprir essa pena na prisão. É se a doença dele impede de cumprir na prisão isso. A gente vê ali que tem várias, se fosse só isso, a pessoa tem doença, não pode cumprir a prisão ali na cadeia, a gente tem vários presos. A comunidade penitenciária ela é enorme ali, tem 1 milhão de pessoas ali que tomam medicamentos. Então, o que tem que ser analisado, isso o médico falando e a justiça analisando, se essa doença, esses medicamentos ali que o ex-presidente Collor toma, e isso impede ali o cumprimento na prisão. Mas é só pra gente deixar claro ali, porque para algumas pessoas algumas coisas valem, para outras não valem. Eu só queria lembrar que é uma lei muito recente, porque até muito pouco tempo atrás, questão ali 10 anos, grávidas, às vezes, elas davam à luz com algemas. Então, ali, quando a gente fala de questão de saúde, é muito realmente quem que está sendo analisado. Então, é realmente ver o que o médico vai falar, o que a justiça vai falar, porque não é porque tem doença que não pode cumprir a pena na cadeia. É só se ele tem ali alguma condição que impede esse cumprimento na cadeia.